Como criar as melhores headlines para currículos? Os headlines são maneiras de se apresentar de forma clara e objetiva, mostrando as principais qualidades que um profissional tem. Neste espaço do currículo, o profissional aproveita para desenvolver o seu marketing pessoal, mostrando para a empresa as vantagens que ela terá ao contratá-lo. Além disso, é ali que o profissional colocará suas experiências profissionais de modo breve, chamando a atenção dos recrutadores. Apesar de os currículos fazerem parte da vida das pessoas, é muito comum que elas tenham dúvidas sobre o que escrever e como se destacar no mercado de trabalho. O currículo é o lugar onde o profissional vende a sua imagem e mostra um pouco sobre a sua vivência profissional e também sobre seus conhecimentos. O fato é que os recrutadores não têm tempo de ler tudo sobre o profissional, e currículos que não trabalham bem o headline são rapidamente descartados. Com tantos profissionais disponíveis no mercado, é importante usar essa ferramenta que abre as portas das empresas para os profissionais. Neste audiobook, vamos falar um pouco sobre o que é headline para currículos e dar dicas para usá-lo tanto no currículo quanto no LinkedIn. O que é headline para currículo? O headline é um espaço no currículo que diz muito do profissional. Por isso, saber usá-lo é fundamental para estar entre os candidatos que se destacam para uma entrevista de emprego. Um bom headline no currículo ajuda muito a mostrar que tipo de pessoa é tal candidato e qual o valor dela como profissional para uma empresa. Para as empresas, esse espaço do currículo é importante para identificar as forças de trabalho que correspondem às suas necessidades. A primeira impressão que um candidato passa para a empresa por meio de seu currículo é de extrema importância. Por isso, é fundamental cuidar bem do headline nesse documento. Esse texto aparece diretamente abaixo do nome e de alguns dados no currículo. É a primeira coisa que o recrutador olha ao pegar um currículo. Um headline bem desenvolvido ajudará o candidato a conquistar uma boa vaga na empresa que ele deseja trabalhar. Quando bem trabalhado, esse espaço conta de maneira objetiva o que o profissional faz de melhor e os benefícios que ele pode trazer para uma empresa que o contratar. Pode conter também seus valores, suas experiências e as especialidades desenvolvidas ao longo da carreira, trazendo uma marca pessoal de qualidade de trabalho do profissional. Para chegar a esse resultado, é fundamental saber trabalhar algumas estratégias para escrever um bom headline. Dicas para escrever um bom headline. Seja para trabalhar com vendas em alguma loja ou como professor de inglês em uma escola, é importante pensar em algumas questões antes de escrever o headline de um currículo. Algumas delas são objetividade, tamanho do texto, clareza do texto, atenção à ortografia. É bastante comum que as pessoas tenham dificuldades em resumir tanta coisa em um texto muito pequeno. Mas quem consegue fazer isso de maneira objetiva, de longe se destaca mais do que seus concorrentes. Para escrever um headline com objetividade, o ideal é usar até 10 palavras para resumir o que o profissional faz. Um exemplo seria técnico em ar-condicionado, especializado nas marcas X. Depois disso, é hora de mostrar as qualidades do profissional, tais como focado, orientado a resultados, motivado, autodidata. Ainda dentro da objetividade do texto, o profissional deve resumir aquilo que os empregadores estão buscando, como trabalhos e projetos realizados que deram certo, como foco em manutenção de ar-condicionado da marca Philips, por exemplo. Para controlar bem o tamanho do texto, o ideal é ser específico, com base em um estudo prévio do headline. O ideal é conter as palavras e evitar que elas ultrapassem 120. Pode parecer pouco, mas sendo específico e objetivo, 120 palavras podem dizer muita coisa. É importante ser claro no conteúdo. Escrever tudo de maneira aleatória confunde o recrutador,
que acaba desistindo de ler o currículo inteiro. O ideal é seguir uma ordem cronológica e nunca misturar uma coisa com a outra. Primeiro deve ser falado sobre o que o profissional faz, depois sobre sua especialidade, suas principais características como profissional e, finalmente, seus feitos na área. Depois, é importante ler o headline para confirmar se ele está claro e objetivo. Isso também evita erros ortográficos que são imperdoáveis pela maioria dos recrutadores. Ao ter alguma dificuldade, o profissional deve contar com a ajuda de alguém que possa verificar se há erros na escrita de palavras, concordância dentre outros erros que podem prejudicar a imagem do candidato. Observe se o headline conta uma pequena história, bem resumida, e se tudo o que foi escrito fez sentido. Essa é a melhor maneira de garantir que ele vai atrair os olhos do recrutador. Além de estar presente nos currículos, o headline também é utilizado no LinkedIn e, da mesma forma, é importante saber como trabalhá-lo nessa rede social. Estratégias de headline dentro do LinkedIn. O LinkedIn é uma rede social voltada para profissionais e empresas do mundo todo. Ela é muito importante para que os profissionais construam sua network e também tenham possibilidades de conquistar vagas nas empresas desejadas. Ali, profissionais estão conectados entre eles e também com empresas do mundo todo, facilitando oportunidades de contratação, notícias e muitas outras atividades que beneficiam ambos. Só que em meio a tantos perfis profissionais, é importante estar atento ao preenchimento do headline no perfil do LinkedIn, assim como no currículo. É importante ser criativo e ser claro ao mesmo tempo. O headline deve conter, assim como no currículo, uma definição da área de atuação e no que determinado profissional é especialista. Essa definição deve ser estratégica e o menos operacional possível. A comunicação deve ser sempre objetiva e nunca fantasiosa, afinal, na prática as coisas vão se mostrar bem diferentes. É importante levar em consideração a leitura, já que os principais acessos aos perfis no LinkedIn são mobile e um headline estendido não aparece nesse tipo de formato. Dentro do headline é muito comum que os profissionais coloquem sua última experiência profissional. Para os recrutadores, essa linha significa clicar ou não no perfil do profissional. Ao procurar vagas em empresas de seu interesse, o profissional nunca deve colocar frases como "em busca de recolocação profissional" no headline. Essas frases não agregam nenhum tipo de informação e podem causar a impressão de que o profissional está engessado em sua área de atuação. O ideal é colocar informações que agreguem, tornando o perfil muito atraente. O profissional deve resumir, objetivamente, as atividades que já realizou e aquelas que tem interesse em realizar. Isso aumenta muito as chances, principalmente se algumas palavras-chave forem utilizadas, o que facilita para que os recrutadores encontrem o perfil. Recolocação profissional não é função para ninguém, portanto, aquele que estiver buscando isso deve se focar nas coisas que já fez em sua vida profissional e naquelas que gostaria de fazer. Por exemplo, alguém que já trabalhou com design gráfico em 2005 e agora, anos depois de estar parado ou fora do ramo, deseja encontrar uma vaga em uma empresa que precise dessa qualificação. Essa pessoa não disse que quer se recolocar no mercado, mas deixou clara a sua intenção de trabalhar em uma área específica. Para que o perfil de um profissional seja encontrado com mais facilidade, o ideal é que esse perfil não seja tão genérico e mencione o mercado de atuação. Ao colocar, por exemplo, gerente de contas, o profissional estará usando um termo muito genérico. O ideal seria, por exemplo, gerente de contas sênior setor empresarial. Quando o profissional opta por essa colocação, consegue ser visualizado muito mais rapidamente pelos recrutadores. O mercado de trabalho é muito concorrido e,
todos os dias, as mesas dos recrutadores ficam lotadas de currículos, bem como suas caixas de e-mail. É importante se destacar e mostrar ser um profissional capacitado para encarar os desafios de sua profissão, desde seguranças de eventos privados até vendedores de lojas de bebê. Todas as áreas de atuação possuem uma grande concorrência e dezenas de profissionais bem capacitados. Mas o primeiro passo para conquistar uma vaga naquela empresa tão sonhada é saber o que escrever e como escrever no currículo e no LinkedIn. Seguindo as dicas deste audiobook, os profissionais terão muito mais facilidade para conquistarem os seus objetivos profissionais.